muitas vezes as pessoas não têm a percepção de até que ponto aprender é importante e aprender é importante ao longo da vida, de toda a vida. Hoje há estudos que são, felizmente hoje temos cada vez mais estudos, as pessoas não desistiram de aprender e há algumas coisas que nos distinguem de outros seres vivos, que é precisamente, que é a capacidade de evoluirmos não apenas por aquilo que transmitimos nos nossos genes, mas por aquilo que transmitimos no nosso saber e na nossa cultura, o que faz uma enorme diferença, mas mesmo uma enorme diferença. Eu às vezes costumava dizer, aliás, como sabes, eu tenho uma costela de biólogo, não é? Estudei biologia, que há uma diferença entre a evolução biológica e a evolução humana, portanto, de alguma forma, os nossos genes não são muito diferentes dos genes que teriam os homens que viveram há 10, 20 mil anos, 30 mil anos, portanto, basicamente são os mesmos, mas nós temos uma vida muito diferente porque a forma como a nossa cultura, nosso saber evoluiu é completamente distinto. A evolução biológica é determinada por aquilo que nós transmitimos no nosso material genético. Portanto, aquilo que vai de mim para os meus filhos, ou que foi de mim para os meus filhos, é uma mistura entre os meus genes e os genes da minha mulher, eventualmente com alguns erros de transmissão, porque às vezes nas cópias, como sabemos, pode haver alguns erros, mas são sempre muito pequeninos e muito pouco importantes, por regra geral. E, portanto, isto é aquilo que permitiu a evolução. Portanto, já não somos todos amibas, ou protozoários, ou o que vocês quiserem. Somos seres muito mais complexos. Isso permitiu a evolução. Mas a evolução humana depois é muito mais rápida. E é muito mais rápida porque nós acumulamos saberes que fomos transmitindo de geração em geração. Isso não foi feito por razões biológicas, mas foi feito porque encontramos formas de o fazer e essas formas é um saber acumulado. Um saber acumulado. Há um exemplo que é dado aqui neste livro, num bocado que eu achei muito, muito interessante. Tem a ver, enfim, de alguma forma com física e matemática, que são a especialidade dele, mas que é muito relevante, que é a seguinte. Quando nós perguntamos a alguém a velocidade a que cai um sólido, nós sabemos, se tivermos aprendido, se tivermos ido à escola, sabemos que essa velocidade não é determinada pelo peso desse sólido. Pronto. Sabemos que é um movimento uniformemente acelerado. Sabes de cor a regra. Sei de cor a regra, um movimento de forma acelerada, mas que tem um limite, e esse limite é a resistência à queda por atrito. Portanto, por isso, fica-se com a percepção de que uma bola de chumbo cai mais depressa do que uma bola de ping-pong, porque a resistência ao atrito é diferente. Pronto. Isso é muito evidente. Hoje em dia temos todos a ideia que a resistência ao atrito é uma coisa importante, porque é um dos temas de quem compra um automóvel, sabe, se tiver melhor ou pior aerodinâmica, gasta mais ou menos gasolina, portanto temos noção de que a coisa é diferente. Ora bem, no entanto, um grande sábio da antiguidade, Aristóteles, tinha dito que as coisas caíam, o mais pesado caía mais depressa. E foram precisos, não sei o número exato de séculos, mas foram muitos séculos, para aí 20 séculos. Estás a ver? 20 séculos. Aristóteles foi 5 séculos antes de Cristo. 5 séculos antes de Cristo. Isto foi para aí 1500, portanto, século XV, século XVI. Foram precisos 20 séculos para que alguém demonstrasse que não era assim. Esse alguém chamou-se Galileu. Que não era assim, que encontrou uma maneira engenhosa de provar que não era assim. No entanto, ainda hoje, se nós formos apenas darmos a uns miúdos que estão a fazer experiências que façam e que nos digam qual é a regra, é muito fácil que eles se enganem. É intuitivo. Porque é intuitivo.
Não é só intuitivo, mesmo, por exemplo, o Nuno Crato conta aqui que uma vez visitou uma escola e que nessa escola estavam a fazer a seguinte experiência. Tinham um tubo, e nesse tubo faziam cair uma bola não sei se era uma bola de ténis ou assim, uma bola de golfe, uma bola pesada, e uma bola de ping-pong, que toda a gente sabe que é uma bola leve. Como o tubo era comprido, mediam, portanto, o tempo, e davam uma fração de tempo mais para a bola. Portanto, a bola de ping-pong levava mais tempo a cair, portanto, eles concluíam, como Aristóteles, que os mais pesados caíam mais depressa. E o Nuno Crato disse, não, isso não é verdade. Portanto, o Galileu disse que não sei o quê. Quer dizer, ele estava a dar uma coisa contra-intuitiva. E depois usou um método que é muito, muito fácil de explicar às pessoas, mas que é preciso nós sabermos que temos se não tivermos esse conhecimento antes, e se não tivermos sido treinados a ser professores, provavelmente não nos lembramos deste método, que é pegarem 2 folhas de papel, A4, pegamos numa, rasgamos ao meio, fica uma folha de A5, metade do tamanho, portanto, metade do peso, e outra de A4. Depois pegamos na folha de A4 e deixamos cair. Ao mesmo tempo que, com a folha de A5, com a folha pequenina, amarrotamos. Portanto, pegamos na mão, amarrotamos. Depois deixamos cair, assim, com as 2 mãos, num lado a folha de A4, sem ser amarrotada, e do outro lado a folha que pesa metade, amarrotada. E a folha que pesa metade chega primeiro ao chão que a folha que não está amarrotada, precisamente por causa do efeito de resistência do ar. Portanto, mas se eu não souber isto, facilmente cometo o erro daqueles estudantes. Porquê é que isto é importante? Porquê é que ele dá este exemplo neste livro? Porque, no fundo, o que ele está a dizer é que cada um de nós não consegue chegar ao conhecimento de que necessita até para a vida moderna se não aprender. Se não tirar partido do conhecimento acumulado em gerações e gerações e gerações. E que é um conhecimento que muitas vezes é desafiado e é modificado. Mas é modificado porque nós vamos descobrindo coisas novas que muitas vezes desafiam certezas, não é? Quer dizer, quando o Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, também é contra-intuitiva, não é? E às vezes até é difícil de conseguir entender, Portanto, há coisas que são contra-intuitivas. Portanto, não é possível, quando nós queremos aprender e ensinar, acreditar numa coisa que está muito, que ainda está muito na moda, apesar de ser antiga, ter dezenas e dezenas de anos, às vezes mais de 100 anos, como teoria, que é que o ensino deve ser centrado no aluno. O aluno é que deve, de alguma forma, desenvolver as suas competências e que, portanto, o conhecimento não é para ser transmitido, é para ser como que adquirido, como se fosse assim, uma coisa mágica, mesmo com alguma orientação. Ora bem, aquilo que nós fomos sabendo ao longo dos tempos é que quando utilizamos essas práticas, isto não funciona bem. E, portanto, é mesmo necessário aprender, mesmo tendo nós à nossa disposição o telemóvel para fazer contas, ou para ir ao Dr. Google, ou agora para ir ao ChatGPT. E é fácil de perceber isso, porque eu, se não souber fazer a pergunta, para fazer a pergunta tenho que ter algum conhecimento prévio, não me serve de nada. E eu, quando estava a ler o livro, lembro-me de um episódio que se passou comigo, numa aula, eu salvo erro, era uma professora de História. Aí, não sei. O equivalente atualmente ao 6º, 7º ano, por aí. E havia um aluno que não gostava de estudar, portanto, não gostava, enfim, estava sempre distraído nas aulas, muitas vezes era posto na rua e tal, portanto, isto passou-se antes do 25 de Abril. E há aquilo que nós, não sei como é que se chama agora, na altura chamava-se ponto, agora é capaz de se chamar teste. Sim, não faço ideia. Sim, agora é um uma teste. Coisa. Teste, na altura chamava-se ponto, tínhamos um dia de ponto, não é? Não é? Agora é um teste. Um dia de ponto e, portanto, havia uma prova que tínhamos que preencher, regra geral, havia dois momentos desses em cada período letivo, portanto era
A avaliação? Era um momento de avaliação. É um momento de avaliação, mas que variavam, não é? Cada professor tinha, não era um momento certo. Sim. Não sei como é que agora funciona exatamente, já não tenho filhos na escola pequenas e, portanto, não sei como é que é exatamente. É o mesmo mas, modelo, é de acordo com o trabalho do professor. Há professores que já fazem só um teste, há professores que fazem dois, há pessoas que fazem testes e trabalhos, deve variar bastante. Sim. Ali a regra, naquele tempo, era mais 2 testes por período e pronto. E depois o professor, com a média dos testes e as chamadas ao quadro, dava a nota no final. Bem, ora bem, este era um daqueles alunos que já toda a gente tinha percebido, já todos nós tínhamos percebido que não sabia nada de nada, que não dava atenção às aulas, estava sempre distraído, não estudava, queria jogar, não sei se queria jogar futebol ou outra coisa qualquer, já não me recordo, mas nós ficámos todos siderados quando a professora vira-se para ele e diz assim, ele estava com a folha de teste à frente, não é? Com a folha de ponta à frente e não escrevia nada. Estava a olhar para aquilo como se não dizer um boi olha para um palácio. Ora bem, ela disse, não fazes nada, não escreves nada. Não sei responder. Queres que eu te empreste o livro? Portanto, o manual. Está bem. E ela passou-lhe o manual. E para nós vimos, então ele vai estar, nós aqui todos a estudar, e ele vai ter o manual. O resultado foi igual. Porque ele nem sequer sabia o que é que tinha que procurar no manual. Portanto, ele como não tinha aprendido nada, não era só apenas estudado, não tinha aprendido nada também nas aulas, nem sequer sabia o que é que tinha que procurar no manual. Portanto, e isso acontece muito facilmente se nós... Mas se tivesse estudado alguma coisa e tivesse feito umas boas cábulas, já não precisava sequer das cábulas para fazer o teste. Pois, porque tinha estudado. Eu conheci pessoas que a boa forma de estudar era fazerem cábulas. Sim, porque se estuda imenso. E como tem que ser porque as cábulas obrigavam a resumir, obrigavam a sistematizar, davam toda uma ginástica mental que era muito, muito relevante. Como é óbvio. Pronto, era uma espécie de fichas, não é? Aquelas fichas que nós na faculdade dávamos para os testes. Exatamente, eram fichas, depois havia muitas histórias de onde é que se escondiam essas fichas. Mas pronto, mas até esse aliciante, por acaso eu acho que era um dos exercícios que até devia ser estimulado, era fazer cábulas. Posso interromper? Temos aqui um professor do primeiro ciclo, o Alberto Veronese. Bom dia. Bom dia. Ainda há cábulas? Claro que há. Agora, exatamente. É como estava a dizer a Helena, para já, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Já tenho participado várias vezes por telefone, é um prazer conhecer-vos pessoalmente. Sim, ainda há cábulas. A forma como as fazem é um bocado diferente, não é? Temos a evolução, digamos assim, da cábula, mas eu concordo aqui com o que a Helena disse. As novas formas de cábulas obrigam ainda assim a esse exercício de resumo, claro, de resumo da matéria, às vezes por tópicos, claro. Pronto, e às vezes isso é um estudo. Enquanto se está a elaborar uma cábula, nós no fundo estamos a estudar. Depois usar ou não é uma questão de sorte e uma questão do professor que se apanha. Mas o trabalho todo que se fez para elaborar a cábula é um estudo. Portanto, sobretudo se não for só copiar a cábula de outro, não é? Exatamente. Se não for só copiar a cábula de outro, não serve muito. Essa parte é quase como ir ao ChatGPT. Quando se vai copiar a cábula do outro sem filtro nenhum e vai-se... E mais uma vez não se sabe onde procurar quando a cábula não é feita por nós. Exatamente. Esta ideia de que nós podemos, quer dizer, que... não é necessário conhecimento, são só necessárias uma coisa muito vaga que é competências, e que o tipo de avaliação também não tem que ser muito exigente, porque cada pessoa é uma pessoa e tem que desenvolver o seu espírito criativo e inovador. É uma ideia que levado ao limite, e muitas vezes tem sido levado ao limite, só dá disparate. E nós hoje sabemos isso, porque em vez de termos apenas teorias, temos estudos. Temos locais onde houve, países ou, às vezes não são países, são regiões de países, onde temos sistemas diferentes de escolares, que é possível comparar o funcionamento de uns com outros e ver o que se passa, e depois temos maneiras de aferir isso, de medir isso. E eu hoje de manhã estava por acaso até aqui a ouvir a nossa discussão, o nosso debate aqui sobre o tema de se devíamos ou não também dar indicação da nacionalidade aos... No RASI, no relatório... No relatório sobre a criminalidade, sobre a insegurança e a criminalidade, e... no fundo, é sempre uma discussão. Nós, para podermos pensar sobre a realidade, temos que ter dados. E, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos
de situações em que, tendo esses dados, nós podemos chegar a algumas conclusões. Quando começaram a sair os primeiros resultados, portanto, nós atualmente temos as provas que se fazem nas escolas, fazem os professores, depois hoje voltámos a ter outra vez, ou vamos voltar a ter outra vez, momentos de avaliação que são nacionais, e temos também alguns sistemas internacionais de avaliação. Com a particularidade, que é muito importante esta particularidade, com a particularidade de como os sistemas internacionais fazem o mesmo tipo de questionário em Hong Kong, em Cidade do Cabo, ou em Portugal, porque na Cidade do Cabo não sei se participa, mas, por exemplo, em Santiago do Chile e em Portugal, o tipo de questões e o nível não é por grau de ensino, é por idade. Por exemplo, o PISA é aos 15 anos. Temos outros que são com idades diferentes. O famoso PISA da OCDE. Aquilo que se está a testar não é matéria. Não é? A chamada matéria, que nós também dizemos, matéria que gostaste para o exame. Matéria curricular. Matéria curricular. Não é exatamente isso que está, mas está-se a estudar não apenas competências, mas graus de conhecimento, porque as pessoas têm que conhecer minimamente para poder responder àquelas questões. Só que eu não vou fazer perguntas de história de Portugal a alguém que vive, ou de geografia de Portugal, a alguém que vive em Hong Kong ou em Singapura, não é? Pronto. Na matemática as coisas são mais parecidas, mesmo assim a forma como ela é de país para país variam, o ritmo, digamos, o que se ensina em cada grau de ensino e por aí adiante. Portanto, nós temos este sistema e, portanto, achou-se, também quando isto apareceu, achou-se, o que se está a testar aqui são competências e, portanto, nós não precisamos de ligar à matéria, ao currículo, só precisamos ligar às competências. Ora bem, o que é que nós verificamos com 2 ou 3 décadas de estudos PISA? O que nós verificamos foram 3 ou 4 coisas muito importantes. Que, primeiro, quando os sistemas de ensino têm quer currículos exigentes, quer formas de avaliação exigentes e comparáveis, os alunos, sejam eles de classes baixas, de classes médias, classes altas, tenham eles pais pouco ilustrados ou doutorados, portam-se melhor do que os alunos de países onde se aliviou o currículo e se acabou, por exemplo, com um tipo de... se achou que, por exemplo, os exames não eram necessários. Isto há exemplos muito evidentes disso, por exemplo, com o que aconteceu à Finlândia. Eu recordo-me de ter até tido conversas com professores, com ministros da Educação, um caso concreto com Marcelo Grilo, penso não estar a cometer nenhuma inconfidência, quando saíram os primeiros PISAs, portanto, a Finlândia ficava muito bem, à cabeça da Europa, sempre à cabeça da Europa. E iam excursões de ministros à Finlândia e ver como é que eles faziam e tal. Durante um certo tempo, foi o modelo de escola que o país queria. Não, é por causa do que se paga aos professores, é por causa do estatuto social dos professores, é por causa do tamanho das turmas. Por acaso, curiosamente, o Marcelo Grilo deu uma explicação disso. Eu, depois de ter estudado tudo, achei que era uma coisa um bocadinho diferente, que era uma coisa que é muito importante, que era aquilo que... Portanto, a Finlândia foi um país que durante praticamente toda a sua história não foi independente. Ou esteve sob domínio sueco, ou esteve sob domínio russo. E, portanto, para o povo finlandês manter a sua identidade, uma coisa que hoje em dia as pessoas acham que não existe sequer, as mães, os pais, mantinham uma tradição oral de contar histórias, nomeadamente histórias tradicionais, logo desde pequenino, às crianças. Portanto, havia uma tradição de transmissão de conhecimentos, transmissão de tradições, naquele caso em concreto, desde muito novo, e isto tinha criado uma relação entre gerações que valorizavam o conhecimento.
E, portanto, eu achei, sim senhor, isto bate certo. Mas a Finlândia, a certa altura, embarcou na ideia de que o que é preciso é competências, não é currículo, tal. Acabou com os exames e, de repente, a Finlândia, que estava no topo, veio cá para baixo. Porque não está cá no fundo, não é? Mas veio cá muito para baixo. Portugal passou à frente. E Portugal estava no fundo. Isto mostra-nos que há maneiras de montar o sistema de ensino que dão resultados diferentes. E uma das coisas que é importante nesses resultados é, por exemplo, haver exames. Eu, durante muito tempo, eu próprio, além de ter feito campanhas quando era estudante contra os exames, achei que os exames eram uma coisa às vezes assim, género, aquilo é um momento aleatório, a gente pode ter uma dor de barriga na véspera, quando és aluno é isso que pensas e sentes. Quando és aluno pensas isso e sentes isso. Quando sou aluno... É tudo muito definitivo. Sim, aquela coisa que aquilo, de repente correu-me mal, porque eu estava mal disposto, porque fiquei com febre, porque isto, porque aquilo... Tinha muito essa ideia. E durante muito tempo discutiu-se, vale a pena, não vale a pena, aquilo não é só decorar, coisas de decorar e tal. Ora bem, nós, uma das coisas que não temos em Portugal, infelizmente, são os chamados microdados, coisas que sejam muito finas, que nos permitam muitas vezes perceber com muito detalhe o que é que se está a passar. Mas há países que têm e que dão atenção a isso, e há locais onde isso foi feito, particularmente nos Estados Unidos. Ora, nos Estados Unidos há um exemplo muito concreto de uma região, de uma cidade em concreto, que tinha resultados horríveis, que era Chicago, e onde de repente foram introduzidos exames. E, ao fim de algum tempo, aquilo mudou tudo. O que repara, as escolas não mudaram, eles não mudaram os alunos de escolas, não mudaram, introduziram exames. Nós temos uma situação que, talvez não com tanta clareza, mas com alguma semelhança, se passa na Alemanha, porque a Alemanha é um Estado federal, e a forma como, e os regimes Estado a Estado, na Rheinland-Westfália, ou no Palatinado, ou por aí adiante, não sei agora exatamente quais, ou na Baviera, nem todos têm o mesmo sistema, com exames, sem exames, usam sistemas diferentes. E, portanto, é possível comparar. E é possível comparar isso diminuindo, digamos, o efeito que às vezes distorce não só da origem social dos alunos, que é uma coisa que é muito citado, ou do grau de formação das mães, que hoje em dia está muito estudado, que é muito importante no sucesso dos estudantes. É possível eliminar essas coisas todas, mas tendo dados. Ora, nós vivemos num país onde às vezes se tem horror aos dados. Isso pretende esconder os dados. E agora, depois destes anos todos, eu fico considerado como é que é possível, de novo, haver um parecer da Comissão Nacional, da Conselho Nacional de Educação, em que, mesmo concordando com mudanças que este Governo está a fazer na boa direção relativamente às provas, quer dizer, acabou aquela loucura de ter provas a meio dos ciclos, que foi introduzida pelo Governo anterior, e voltamos pelo menos a ter provas, que não são ainda provas no sentido de serem eliminatórias. Portanto, não tem a carga do exame no 6º e no 9º ano, no 4º e no 6º ano, e o Conselho Nacional de Educação... No 9º também. No 9º já existiram, nunca foram eliminadas. Certo, pronto, nunca foram. Quer dizer, houve ali interrupções por causa da pandemia, mas não foram eliminadas. Portanto, e haver pessoas dizerem, isto tem que... Pronto, pode ser, senhora, mas há duas coisas que nós sugerimos que o Governo também faça. Primeiro, que deixe-se de tornar importantes para as notas, para a nota final, o 9º ano. Repara, o 9º ano, o exame de 9º ano, conta pouquíssimo para a aprovação ou não aprovação das crianças. Quer dizer, só em situações muito de fronteira é que alguém que teve nota para passar na avaliação interna não passa de ciclo por causa da avaliação externa do exame nacional. Os casos são pouquíssimos e raríssimos e só em situações muito de fronteira. Primeiro veio essa e depois a outra que veio a seguir e acabemos com isto, estar a divulgar os resultados, porque isso depois dá os rankings, e os rankings é tudo uma falácia, tudo uma mentira, tudo uma invenção. Olha, mais uma vez, isto faz maior das confusões, porque uma das coisas que nós sabemos é que, primeiro,
o Estado não é dono e não deve ser dono de toda a informação. Portanto, nós ganhamos se houver mais pessoas a ter acesso à informação. Ganhamos porque isso gera discussão, gera debate e permite muito outro tipo digamos, de participação que se tivermos cegos, se não tivermos essa informação, não acontece. Eu acho que já citei aqui uma vez uma história de uma das vezes que visitei os Estados Unidos, visitei um jornal em Atlanta, portanto, capital da Geórgia, por causa de razões que tinham a ver com sistemas informáticos, não tinha nada a ver com isto. E a certa altura estava a olhar lá para as prateleiras da recepção e vi uma coisa que era guia das escolas da Geórgia. E eu perguntei, o que é aquilo? Aquilo é um guia que nós publicamos todos os anos, que no tempo de atenção, isto foi há muito tempo, foi antes da internet, ou da vulgarização da internet, as coisas ainda saíam em livros, em papel, portanto não havia as bases de dados a que nós hoje temos acesso. Isto é um guia que nós publicamos todos os anos, para as famílias, para os pais, para os professores, saberem como é que são as nossas escolas. E eu pedi, posso ver? Eu comecei a ver, e o que é que o guia tinha? Tinha, para cada escola, estamos a falar da Geórgia, que é um estado do sul dos Estados Unidos, para cada escola tinha a informação que eu diria relevante. Portanto, quantos alunos, origem social dos alunos, origem étnica dos alunos, portanto, se eram minorias ou não eram de minorias, rendimento médio dos pais, formação média dos pais, grau de formação dos professores, uma quantidade de informação que nós nem sei se em Portugal a temos no Ministério da Educação. Aquilo servia para os pais escolherem a escola dos alunos, não havia a liberdade de escolha não era assim tão grande, mas permitia que todos tivessem um retrato da escola em que os seus filhos andavam. E, porventura, num caso ou outro, preferissem pôr na escola do lado. E eu comprei o livro e mostrei-o a mais que o Ministro da Educação, ainda foi antes do Nuno Crato, e disse, eu gostava que um dia a gente pudesse fazer isto em Portugal. Nenhum me disse que ia fazer, entretanto entrou o tempo da internet, as coisas mudaram, e ainda hoje nós não temos este tipo de informação, porque se tivéssemos, algumas das coisas que aconteceram mais recentemente, designadamente, por exemplo, com os contratos de associação, teriam sido sujeitas a um escrutínio público completamente diferente. Completamente diferente. Por exemplo, o facto de nós não termos exames comparáveis, podem valer apenas 20% a nota, 25% a nota, 30% a nota, 15% a nota, mas não termos exames comparáveis a nível nacional. Há uma coisa que não nos permite fazer e que, por exemplo, julgo eu que ainda é assim, não tenho a certeza absoluta, mas que em tempos era assim pelo menos. E repara, quem me falou disto a primeira vez foi um membro de um governo socialista, portanto, no caso concreto, era um secretário de Estado da Maria de Lourdes Rodrigues, que disse que eles estavam a começar a construir uma base de dados que permitia acompanhar o aluno desde o momento que entrava no sistema de ensino até o momento em que saía. E que, com base nisso, ia ser possível avaliar duas coisas. Avaliar o aluno, perceber como é que o aluno estava à entrada e à saída de cada ciclo de ensino. Portanto, suponho que eles... à entrada estava com valia 10, à saída valia 15, ou valia 15 e à saída valia 10. É evidente que isto pode ter razões familiares, acontecimentos de vida, muitas razões, mas quando pegamos em números que permitem perceber uma coorte de alunos relativamente significativa, permite perceber algumas coisas, perceber que há escolas que acrescentam valor e escolas que destroem valor. Mais, que há professores que acrescentam valor e professores que não acrescentam valor. Ou, então, confusão na colocação, alterações substantivas, porque tudo isso ia passar a ser possível de analisar. Bem, essa base de dados foi destruída completamente com estas mudanças do anterior governo, não é? Porque tu tinhas que ter aquilo em alturas certas e com um tipo de exigência equivalente, portanto, foi completamente destruída essa base de dados e, portanto, aquilo que era, se quiseres, um dos argumentos desta gente é os rankings não prestam para nada porque não estão a comparar realidades comparáveis. Eu dizia assim, mas eu posso fazer uns rankings com valor acrescentado. Mas assim deixei de poder. Portanto, no fundo, o que é que estará por trás disto? Está a ideia de que o Ministério, a máquina do Ministério, aquela gente toda, é que sabem. Eles é que sabem. Eles é que sabem o que é bom e o que é mau. E, na medida do possível,
Escondem isso das pessoas. Nós tivemos o exemplo máximo disso agora no pós-pandemia, em que de repente Portugal, que tinha sido um dos países com maior tempo de interrupção das aulas, maior tempo em que as crianças foram obrigadas a estar com o ensino à distância, num país que nem sequer tinha as melhores infraestruturas para isso, havia países que tinham melhores infraestruturas para isso, não a nível de telecomunicações, nós ainda não estamos muito mal, mas a nível dos equipamentos que existiam em casa das pessoas, das casas que as pessoas têm, porque uma coisa é estudar, quer dizer, numa casa pode haver um computador, mas se houver 2 irmãos, como é que é? E se o pai também estiver em trabalho, ou a mãe, ou tiverem os 2, quer dizer, tudo isso se discutiu na altura, mas a tese correu tudo maravilhosamente. Saíram uns testes que tentavam provar isso, e depois, quando finalmente chegaram os testes standardizados, iguais para todos, do PISA, e depois também do TIMSS, e depois também do PIRLS, são outros testes internacionais, percebemos 2 coisas. Primeiro, que como era previsível, todos os países que recorreram ao ensino à distância, em todo lado, houve perdas de aprendizagem, em alguns casos quase equivalentes a 1 ano, em termos de evolução. Em Portugal tinha caído mais do que os outros, porque em Portugal tinha acontecido 2 coisas. Por um lado, tinha acontecido que tínhamos tido mais tempo de interrupção, e por outro lado, tínhamos tido vontade de não ver. Que é basicamente esse o problema. Tínhamos tido vontade de não ver, vontade de esconder. Ora bem, tudo isto é muito relevante, porque, voltando ao princípio, nós, de facto, precisamos de aprender, quer dizer, e há uma coisa que me faz, devo dizer, muita confusão. As pessoas acham normal ver os jogadores de futebol a treinar. Acham normal ver os atletas a correr não sei quantos quilómetros por dia. Acham tudo isso normal. Mas não acham normal que tenham que também eles treinar uma coisa que não é exatamente um músculo, mas que é um órgão, que é nesse caso concreto o nosso cérebro, mas não só, há mais coisas mais complicadas, para coisas diferentes. E as formas de treinar e de aprender passam por exemplo, decorar. O exercício de decorar não é um exercício fútil, aquilo não se vai logo tudo embora. A gente sabe que a maior parte vai-se embora, não é? A nossa memória não dá para tudo, mas a nossa memória também tem que ser treinada. Até porque se ela não existir, nós depois não temos ponto de partida para nada, não sabemos, quando de repente nos dizem assim, olha, preciso ir a Braga. Braga fica onde? Sim, claro. A norte, a sul, a oeste, a leste, a Portugal, a Espanha. Quer dizer, se não tivermos ideia nenhuma de nada, não chegamos a lado nenhum. Às vezes podemos dizer, pá, mas que estupidez. Quando era miúdo, eu já não tive que aprender as estações de comboio. Sim. Mas os rios tinha. E as cadeias de montanha também. Ainda hoje isso me é útil. Ainda hoje isso me é útil. Muitas vezes as pessoas dizem, mas como é que tu sabes isso? Epá, aprendi. Quando andava na primeira, segunda, na altura chamava-se classe, não é? Aprendi e isso ficou cá qualquer coisa, não ficou tudo. Se me pedirem para fazer aquela ladainha, já não sou capaz. Do sistema... Que era uma canção. Era quase uma canção. É um sistema de mnemónica, mas o sistema de mnemónica é muito importante para tudo. De se treinar uma mnemónica quando se tem determinada idade. E também é por isso que as canções para as crianças, canções de embalar e todas aquelas histórias têm uma estrutura de rima musical, aquele encadeamento, é uma forma de treino do cérebro, não é? E portanto, se nós nunca tivermos feito, a possibilidade de o virmos a fazer com proveito é muito baixa. E há uma coisa que, por exemplo, a mim sempre, eu nunca tive jeito nenhum para música, e eu, pelo percebi do livro do Nuno Carrata, é mesmo uma história pessoal que ele conta, julgo eu. Se não for, ele já está aí connosco, diz se não é. Que ele, houve uma altura em que quis aprender música porque se apaixonou por uma música, uma sonata apassionata do Salver Beethoven, não é? Beethoven. E os pais, enfim, tentaram ajudá-lo e tal, portanto contrataram um professor. E o professor começou pelo solfejo, que é a coisa mais irritante, mais horrível que há. É uma coisa pavorosa. E ele, no caso concreto, não tinha vocação suficiente e força de vontade suficiente para ser pianista, ou não sei o que é que perdemos, eventualmente. Mas o que é facto é que, pronto, ele queria começar logo pela Appassionata. É evidente que ninguém começa logo pela Appassionata. Nós não começamos logo a ler Shakespeare, não começamos logo a ler os Lusíadas, não é? Mas se quisermos um dia ler os Lusíadas e tirar partido dos Lusíadas, temos que começar
por outras coisas mais simples. Isso é um processo. É um processo, não, como é óbvio, não é? E eu acho que nós não entendermos isso. Não entendemos, primeiro, como é que uma pessoa aprende, como é que deve ser ensinada e depois como é que a avaliação obriga as pessoas a treinarem, para usarmos, não é só, eu podia usar o termo estudar, mas digo, a treinarem, e como é que esse treino é importante para tudo o que vem a seguir. Eu acho que desse ponto de vista, nós temos que evoluir na forma de pensar, e eu, desse ponto de vista, fico assustado, não por ler este livro, pelo contrário, acho que é um livro importante, enfim, como ele diz no fim, um bocadinho o contrário num livro que ele escreveu há quase 20 anos, que foi sobre o Eduquês. O Eduquês era um livro de crítica, este é um livro pela positiva, digamos assim, e não pela negativa, portanto é um bocadinho o outro lado do espelho, ou o reverso da medalha, portanto, mas continuamos a ter no Conselho Nacional de Educação, continuo agarrado, ancorado, fixo em ideias que estudos sérios, reconhecidos, provaram que estão erradas e que prejudicam as pessoas, e que prejudicam os miúdos, e que prejudicam as famílias, e que prejudicam a economia no limite, porque, olhem para a China.